Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Boa tarde com Jesus. Estamos de volta para mais um vídeo. E hoje nós temos o tema os dois poderes, ou os dois vermes poderosos, né? Nós sabemos, amigos e irmãos, que a história de Deus, ela se entrelaça com a história do homem. Os nossos pais ali no começo, eles conseguiram vender a sua primogenitura ao inimigo. E com isso, eles perderam a autonomia, né, dos poderes que Deus tinha dado a eles. Uma vez eram imortais e passaram a ser mortais. Não tinham pecado, passaram a ser pecadores. Tinha um mestre superior, que era o mestre dos mestres, e de repente eles passaram a obedecer o mestre do mundo. Quer dizer, um mestre muito inferior, ou seja, o mestre do mal. Porque a história aí do Gênesis, ela abre ali uma página dupla, né? O bem estava ali na representação da árvore da vida, mas o mal também estava ali na representação da árvore do conhecimento do bem e do mal. E tinha ali uma terceira pessoa que foi colocada como teste para nossos pais. Essa pessoa não era do lado do bem. Infelizmente, nossos pais cometeram esse grande erro e jogaram toda a humanidade nesse caos terrível e que finalmente está chegando ao seu final. Mas agora, dando um passo para a Igreja de Cristo, já no Novo Testamento, a gente vê o que aconteceu na Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo era uma igreja muito perseguida, né, por causa do Evangelho de Cristo, o Evangelho de Boas Novas, e que trazia uma nova expectativa, uma esperança diferenciada de tudo aquilo que a antiga igreja dos judeus, de Moisés, tinha, né? O que o povo não consegue entender é que há uma diferença entre a igreja antiga, do Velho Testamento, e a igreja do Novo Testamento. Às vezes as pessoas perguntam por que mudou tanto assim o conceito de Deus. Muito simples. Quando a história de Deus começa, ele começa tratando com uma família. Família de Jacó. Por isso aquela doutrinação mais severa, mais rigorosa, mais brindada sempre por brindes, por presentes, dádivas e tudo mais. Mas tinha aquele detalhe. Você recebe, mas você também, se você não corresponder, você pode ser punido até com a morte. Né? Então isso era a família de Jacó. Deus é a família de Jacó. Deus tratou dessa maneira e ponto final. E finalmente, quando Cristo veio, ou seja, Deus veio em Cristo para aqui, para a terra, ele mudou tudo. Por quê? Porque ele abriu, né, essa salvação que estava exclusiva, né, ali a família de Jacó. Então ele abriu para o mundo inteiro. Porque a nossa geração hoje é formada por três pessoas. Os três filhos de Noé. Então, o profeta dessa era, ele diz que os judeus, Sem representa os judeus. Jafé representa os samaritanos. E, finalmente, Cã, ou Cão, em outra escritura, os gentios. Tá?
Mas Deus queria tirar uma noiva gentílica. Por que ele queria tirar? Primeiro ele veio para os seus não quiseram. Então ele se voltou para o meio dos gentios. E os gentios o receberam. Os gentios creram no seu nome, assim está lá no livro de São João. E todo aquele que creu no seu nome, né, o recebeu, crendo no seu nome, Deus deu-lhe o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela prosseguiu debaixo de muita perseguição. Foram anos e anos depois da partida de Cristo, a igreja debaixo de um fogo cruzado de Satanás, né? Mas os apóstolos e seguidores de Cristo resistiam bravamente. Quanto mais se perseguia, mais a igreja se multiplicava. Quanto mais se matava, mais ela crescia, né? Então, de repente, o inimigo, o que ele fez? Ele parou e pensou: bom, eu estou matando os corpos dos cristãos, mas Deus está salvando as almas. Então eu estou promovendo uma salvação em massa. Então eu não posso continuar matando corpos e Cristo salvando as almas. Então ele muda de estratégia. Se eu conseguir entrar para dentro da igreja, então isso vai mudar. Eu vou inverter a ordem dos fatos. Ao invés de eu matar os corpos, eu vou começar a matar as almas. E foi exatamente isso que aconteceu quando a igreja recebeu poderes de Estado. Então ali você vê a unificação de dois poderes, os dois vermes mais poderosos e mais perigosos de toda a existência humana. Com todo respeito às igrejas, mas não podemos negar isso. O verme religioso e o verme político, né? Então, a igreja de Cristo prosseguia ali, debaixo de um bombardeio de perseguição de todo tipo de natureza. Mas, de repente, houve essa mudança, essa estratégia do inimigo, de querer entrar para dentro da igreja, para corromper o lado espiritual. Ele vinha só corrompendo o lado natural, isso para ele não interessava. Mas se ele conseguisse corromper o lado espiritual, então isso para ele significava vitória. E foi o que ele fez, né? Você vê que na doutrina dos Nicolaítas, que traduzido significa poder humano entrar dentro da igreja, isso vem desde das primeiras igrejas, né? Desde a igreja de Éfeso, essa tentativa do inimigo de colocar uma doutrina dos Nicolaítas, que significa um poder sobre o outro, que significa uma liderança humana, que significa transformar a igreja numa empresa. E ele finalmente conseguiu na era de Constantino, né? Constantino, de alguma maneira, foi induzido a aceitar a igreja de Cristo, até então perseguida, e automaticamente os cristãos, até crendo que aquilo ali foi uma coisa boa, parcialmente foi, mas totalmente não, porque através de Constantino, a doutrina dos Nicolaítas, de transformar a igreja em empresa, acabou acontecendo, né? E a igreja de Cristo passou a ser supervisionada por pessoas humanas. A liderança do Espírito Santo, de repente, ficou do lado de fora, né? A liderança do Espírito Santo até então ficou do lado de fora. E a igreja foi transformada numa empresa, né? O profeta diz: o catolicismo é uma mistura do cristianismo com o paganismo romano. Então misturou paganismo, né, e cristianismo. Resultado, catolicismo. Sinto muito pelos irmãos católicos, sinto muito mesmo. Deus abençoe os irmãos católicos, que eles possam recorrer à Escritura Sagrada. A mesma Escritura que eu tenho aqui é deles, né? Se eles quiserem crer dessa maneira, glória a Deus. Se não quiserem prosseguir sendo enganado pelas doutrinas romanas, aí depende de cada um e depende de Deus acima de tudo, né? Mas foi o que aconteceu. Então juntou-se ali os dois poderes, né? A igreja de Cristo, até então perseguida, ganhou poderes políticos com a introdução da doutrina dos Nicolaítas,
E o poder político entrou para dentro da Igreja de Cristo. Então a Igreja de Cristo começou a se fortalecer, não no espírito, mas no natural, trazendo com isso uma grande perversão. Os verdadeiros cristãos não aceitaram isso, aí a perseguição continuou, já de uma forma diferente, né? Então continuou de uma forma diferente. As pessoas eram obrigadas, né, a blasfemarem o nome de Deus. O nome de Deus foi tirado, porque antes, você vê no livro de Romanos, São Paulo escrevendo para a igreja que estava em Roma, ele falava assim: escreva aos santos que estão na igreja de Cristo, que está em Roma. Mas isso mudou, porque a igreja de Cristo que estava em Roma, dessa igreja foi tirado o nome de Deus, ou seja, o nome de Cristo foi tirado. Aí ficou assim: igreja católica, que é universal, né? Apostólica, romana. Onde entrou o nome de Cristo? Saiu o nome de Deus, né? Era isso que o inimigo queria fazer, tirar o nome de Deus da história, porque Castelo Forte é o nome do Senhor, né? Você vê lá atrás, quando Davi foi enfrentar Golias, ele disse: tu vem no nome do teu poder e eu vou no nome do Senhor. Quer dizer, o nome de Deus, em mais de 330 vezes, é mencionado em toda a Escritura como o poder de Deus, o nome de Deus. E dessa forma a Igreja de Cristo ganhou poderes de Estado, mas também deixou de ser Igreja de Cristo, passou a ser Igreja Católica, Apostólica, Romana. E os verdadeiros cristãos tiveram que ser espalhados, dispersos, e aquela perseguição até então feita pelos os religiosos, feita pelos judeus, propriamente dito, voltou a acontecer contra a Igreja de Cristo. Dessa vez, a própria Igreja Romana, que já se intitulava como a Igreja de Deus, começou a perseguir os verdadeiros cristãos. Vocês sabem, são milhões, né? O historiador afirma que 65 milhões de pessoas foram assassinadas pela Igreja Romana, né? Supostamente em nome de Deus, né? Contra os hereges, né? Entre aspas, que na verdade estavam matando os verdadeiros filhos e filhas de Deus, os verdadeiros cristãos, né? Mas esses dois poderes conseguiram se juntar, o poder político e o poder religioso. E até hoje o que a gente vê é exatamente isso: o poder político e o poder religioso. Porque quando você fala de um cristão, o cristão não é um religioso propriamente dito, ele é um adorador de Cristo. Por isso que eu sempre digo, eu não consigo crer que um cristão possa ir para a política, né? O cristão não pode ir, quem vai para a política é político também. Um religioso vai para a política, porque os dois andam juntos, são pássaros de mesma plumagem. Então estão sempre juntos, o político e o religioso, mas um cristão não. Eu sempre digo lá nas minhas pregações, um cristão não pode ir para dois lugares: política e polícia. Se for para a polícia, ele vai matar. Se for para a política, ele vai roubar. Não tem jeito. Eu sinto muito, são dois sistemas corruptos. São os dois vermes que se juntaram. E eles estão juntos até o dia de hoje. Um dando poder para o outro. Sinto muito que as pessoas dizem: não, isso é mensagem de ódio. Então desmonta isso. Pega a tua Bíblia e desmonta. É mensagem de ódio, como as pessoas, muitos grupos rebatem minhas postagens, meus vídeos. É mensagem de ódio, mensagem. O que é mensagem de paz? O que é mensagem de amor, então? Falar mentira, enganar as pessoas? Quer dizer que falar a verdade é mensagem de ódio. Então por que crucificaram Cristo? Era mensagem de ódio? A mensagem dele? E por que crucificaram ele? Se ele era o príncipe da paz, por que tinha mensagem de ódio? Por que crucificaram ele? Então, nós voltamos, irmãos, para essa posição triste, encostando no juízo final, né? Encostando no juízo final. E esses dois verbos continuam liderando todas as pesquisas de demanda aí na terra, né? Me mostre um político que ele não seja religioso. Pode existir até muitos religiosos que não são políticos, mas me mostre um político que não seja religioso. Todo político ele é adorador.
ou ele é evangélico, ou ele é católico, é macumbeiro, feiticeiro. Nós estamos vendo aí a disputa de dois presidentes aqui na nossa nação. Eu não sei se ele é religioso ou ele é cristão. O presidente atual, eu não sei, Deus é que sabe. Mas o outro é declaradamente feiticeiro, satanista. Não sou eu que digo, pegue os vídeos na internet e veja ele praticando feitiçaria. Quem pratica feitiçaria, que a escritura diz que é feiticeiro. E é favorito para ganhar as eleições. Está vendo só? Então de que lado nós estamos? É triste ver um cristão votar num satanista. Eu fico pensando, tem milhões aí de cristãos, vão votar nele, etc. Mas você não é cristão? Votar no satanista, você sendo um cristão? Então pensa bem, Jesus disse, ou tu segura na minha mão, ou tu segura na mão de Belial. Segurou na mão de Belial, solta a minha. Segurou na minha, solta a mão de Belial. Solta a mão do diabo. Então nós chegamos nessa conclusão triste da maneira que o mundo está. Isso é só um relato muito simples, muito rápido. Isso é muito profundo, tem muita coisa para se falar sobre esse assunto. E nós estamos só dando um flash, como nós fazemos em todos os nossos vídeos, né? Cada vídeo tem um flashzinho de uma verdade que não pode ser desmontada. Pode ser criticada, pode chamar de mensagem de ódio, mas desmonta isso. Prova o contrário, que isso está errado. Prova o contrário. Pega a tua Bíblia e prova o contrário. Então, irmãos, esses dois verbos, esses dois poderes, são os maiores de toda a terra. Eles estavam lá no pé da cruz. Eles crucificaram Jesus Cristo. Porque um dizia, ele tem que ser morto, ele deve morrer. Porque ele disse que era rei. E o nosso rei é César. Está vendo? O verme político estava lá. Dizendo que Cristo tinha que morrer. Porque Cristo disse que era rei. E o rei deles era César, o imperador romano. E o outro verme, lá no pé da cruz também. Ele tem que morrer. Porque ele disse que é Deus. Nosso Deus é Deus de Moisés. Por isso ele tem que morrer. Ele não é Deus. Mas ele era Deus sim. Está aqui a Escritura. Jesus disse, examine a Escritura e verás que eu sou Deus. São João capítulo 8. Se não creres que eu sou Deus, então morrereis em vossos pecados. Então aí está. Os dois verbos até aqui. Dominando o espaço. Mas Deus sabe exatamente aonde esses dois verbos devem chegar. E não vão conseguir ultrapassar o limite de Deus. Porque Deus tem um limite para todos nós e especialmente para o poder do mal. Ele tem que parar ali, dali para trás, Satanás. Né? Então vamos ficando por aqui. Deus abençoe os irmãos. Né? E pesquise nas suas escrituras. Pesquise, examine suas Bíblias. E você vai encontrar esses dois poderes, os dois piores, os dois verbos, o político e o religioso, de mão dada, passam de menos para o mais, voam junto. Mas Deus tem os seus escolhidos, né? Onde estiver o corpo, diz a Escritura, aí se juntarão as aves. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.